Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar juntos uma habilidade essencial para quem trabalha com inspeção de revestimentos. Como avaliar aqueles defeitos, as bolhas, de um jeito padronizado e que todo mundo no mercado entende. Para começar, vamos pensar num desafio bem comum no controle de qualidade. Imagina só, como garantir que a avaliação de um defeito, aqui no Brasil, seja exatamente a mesma que a de um colega lá no Japão? A resposta, na verdade, é bem simples. Existe uma linguagem universal para isso, definida por padrões internacionais. É como se todo mundo usasse o mesmo dicionário. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 passos fundamentais para fazer uma avaliação de empolamento como um profissional. Vamos nessa? Bom, vamos direto ao ponto. Para todo mundo falar a mesma língua, como eu disse, a gente usa uma norma global. E a estrela de hoje é a ISO 46282. Essa norma, basicamente, dá para a gente um sistema bem prático para classificar o empolamento. E ele se baseia em duas coisas que a gente vê: a quantidade de bolhas, que a gente chama de densidade, e o tamanho delas. Vamos ver como isso funciona. Mas calma lá. Antes de sair procurando bolhas, a gente precisa preparar o terreno. E um dos fatores mais importantes é criar o ambiente certo para a análise. E aqui fica um alerta importante. A iluminação correta não é só uma dica não, viu? Seguir o que manda a norma ISO 13076 é obrigatório para que a avaliação seja considerada válida. É uma regra de ouro. Certo? Ambiente preparado, agora é hora de treinar o nosso olho. A gente vai aprender a usar o que eu chamo de régua visual da norma para classificar exatamente o que estamos vendo. O processo todo é dividido em duas etapas. Primeiro, a gente avalia a quantidade, a densidade das bolhas. Depois, a gente classifica o tamanho delas. Simples assim. Olha só esse exemplo para ficar bem claro. Vamos focar primeiro na quantidade. Repara como o número de bolhas aumenta bastante da imagem da esquerda, com classificação 2, para a da direita, com classificação 4. O tamanho das bolhas é o mesmo, o que muda é o tanto que tem. Agora, olha que interessante essa outra comparação. Aqui, a densidade, a quantidade de bolhas, é a mesma nas duas imagens, com classificação 3. Mas percebe como as bolhas no exemplo da direita, o S4, são bem maiores? É exatamente essa diferença que a classificação de tamanho consegue pegar. Claro que a vida real nem sempre é tão perfeitinha quanto nos manuais, né? No dia a dia, em campo, a gente encontra umas situações um pouco mais complexas. Vamos ver como lidar com elas? E o que a gente faz quando as bolhas são tão, mas tão pequenas que quase não dá para ver a olho nu? Para esses casos, a norma é bem específica. Para os defeitos menores, que são classificados como tamanho S1, é preciso usar uma ampliação de 10 vezes para conseguir identificar e avaliar direitinho. E aqui tem uma pergunta clássica. E quando a superfície tem bolhas de vários tamanhos diferentes? A regra é clara. A gente observa a área toda e define qual é o tamanho de bolha que aparece mais, o mais comum. É esse tamanho que vai para o relatório. Ufa! Inspecionamos, avaliamos e agora? Agora vem a parte que oficializa todo o trabalho, a documentação. Uma avaliação profissional de verdade só termina com um relatório bem feito. E para não ter confusão, o jeito de escrever o resultado é sempre o mesmo. É assim, olha, primeiro o número da quantidade e logo depois, entre parênteses, o código do tamanho, sem erro. Para facilitar a vida, dá para usar isso aqui como um checklist. O relatório precisa ter a referência da norma, o que foi examinado, onde, o resultado, claro, as condições de luz, a porcentagem da área afetada e a data. Com tudo isso, ele fica completo e dentro do padrão. Então, para a gente fechar, é importante lembrar que essa classificação precisa, esse 2S2, por exemplo, é muito mais do que só um número num papel. No fundo, ela é uma ferramenta que protege a integridade de um ativo, a qualidade de um serviço e, principalmente, a segurança de todos.